Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Caram. Eu sou uma mulher grisalha, de cabelos curtos crespos. Estou vestindo uma blusa verde, uma calça preta. Eu sou uma empreendedora de impacto. Estou aqui com muito prazer para mediar um painel incrível com 3 convidados da indústria. A gente vai usar hoje, mostrar o que a indústria está fazendo em relação à economia circular. Tá? Eu sou uma empreendedora de impacto, eu tenho uma empresa, eu sou também coordenadora do grupo de trabalho da Abraps, que é de orgânicos, que agora está agora embaixo do guarda-chuva de resíduos. E é isso. Estou aqui como representando a Abraps e eu vou chamar para o palco o Caio Prado, da Sealed Air. Por favor, Caio. Uma salva de palmas para o meu primeiro convidado. Sentado. Olá, boa tarde. Eu sou o Caio Prado. Sou um homem de 37 anos, cabelo mais escuro, barba, agora um pouco menor a barba. O Márcio até gostou, acho que eu fiz um pouco minha barba. Sou o pai do Lucas, das gêmeas Laura e Maitê. Lucas, de 5 anos, as gêmeas Laura e Maitê, que estão em casa, farão 1 ano já no próximo mês. Então, eu estou aqui graças à rede de apoio, então a mamãe, vovó e outras pessoas que estão lá com os 3 em casa. Eu estudei engenharia ambiental, fiz a especialização em segurança do trabalho e depois também um master em sustentabilidade. E hoje trabalho na empresa que você falou Sealed Air, é a Sealed Air. Eu também ainda estou com esse nome, mas acabamos de trocar o nome e agora é CE. Ok, a gente vai mostrar a apresentação. Gente, eu posso fazer em pé? Perfeito. Fazendo um teste. Então, vou mostrar um pouco para vocês uma visão geral da empresa. É uma empresa de embalagens. Tá? O nome Sealed Air vocês devem reconhecer por conta de um produto bem interessante, vou dizer assim. O plástico bolha. Foi a empresa que inventou o plástico bolha. Então, o ar selado, o nome ar selado vem por conta disso. E hoje nós somos CE, porque também a visão da empresa para o futuro, de automação digital, de embalagem. E também é a referência ao nome da bolsa, do stock change, na bolsa da empresa SI, ok? Eu sou responsável pela área de sustentabilidade para a América Latina e também assuntos regulatórios na América Latina. Na América Latina, então, eu fecho com esse pacote e na América do Norte eu fico com a parte de assuntos regulatórios para as embalagens e proteção e agora talvez a Ásia. Então, estou expandindo meus horizontes aí dentro da empresa. O nosso propósito é muito interessante e isso aqui dita como nós vamos seguir todos os nossos desenvolvimentos. Porque a CI está nos negócios para proteger, resolver desafios críticos de embalagem e tornar o nosso mundo melhor do que encontramos. O que isso quer dizer? Pelo menos para nós que trabalhamos na empresa, é que toda e qualquer ação, todo e qualquer desenvolvimento que nós vamos trabalhar, ele tem que ser melhor do que aquele que está no mercado. Nós temos processos muito bem definidos dentro de algumas áreas. E a gente acaba agrupando quando tem um novo desenvolvimento e todo mundo acaba contribuindo com as informações. Se, porventura, aquilo empatar ou se aquela avaliação daquele desenvolvimento for mais baixo do produto atual, ele não segue. Isso é interessante, porque isso mostra o compromisso da empresa, mostra o compromisso das pessoas que atuam dentro da empresa. Não pode ser uma coisa só no papel, é uma coisa que nós realmente estabelecemos. E isso é global, tá? Não é uma coisa de uma região só. Como nós atendemos clientes também que têm distribuição de produtos globalmente, a nossa atuação é sempre visando o melhor que tem no mundo. Algumas de nossas marcas, o que nós mais representativo, que é a Cryovac, que é a embalagem para alimentos, que o nome faz referência à criogenia e ao vácuo, tá? Daí o Bubble Wrap, que seria o plástico bolha, agora recentemente Liquid Box,
Temos, entre outras, a Autobag, que é mais para automação, para peças, e isso e por aí vai. Falando um pouco do nosso business, a parte de vendas, o ano passado foram 6 bilhões de dólares, e vocês podem ver que a grande porcentagem das nossas vendas foi sim para embalagens alimentícias, proteínas, queijos e afins. Então, 55% dos negócios foi para a parte de alimentos. Líquidos e fluidos, 4%, e agora passará para 10% com a aquisição da Liquibox. Na área de saúde, 6%. Na parte industrial e transporte de eletrônicos, 22%. E e-commerce, varejo, logística, tal, a gente está falando de 13%. Então, agora passei esses números, que não é que todo mundo gosta de ver, numa apresentação de sustentabilidade, circularidade e ESG, e vou falar um pouco mais daquilo que eu sei, daquilo que eu gosto e de como eu atuo. Na empresa, nós temos como referência dano zero. Qualquer empresa que não tenha isso estabelecido, ela já parte errado na parte de sustentabilidade. Porque quando você tem um dano, quando você tem uma crise, quando a empresa está em alguma situação de emergência, ela despende de muitos recursos. Recursos que iriam ser investidos em outras áreas, inclusive sustentabilidade. Quando estamos falando também de como queremos chegar no futuro, nós estabelecemos uma meta de carbono zero até 2040. Mas é só lá que nós vamos fazer alguma coisa? Claro que não. A gente já tem que começar agora. Aliás, já começou há muito tempo. Eu acho que até é interessante mencionar, e por favor, gente, me ajuda aqui com o tempo. A empresa teve um projeto muito interessante que nós chamamos de Goals 2020, que foi basicamente estabelecer pegou uma linha de base, estudou todos os dados da empresa, tudo que era de emissão, tudo que era de resíduo sendo enviado para aterro, parte de uso de água, uso de energia, e falou, legal, então esse aqui é a nossa linha de base, 2012 é a nossa linha de base, e vamos estabelecer, então, um corte de 25%, tá, em alguns itens e 100% para outros. E foi muito interessante, agora eu vou dar encher a bola aqui do Brasil, que no Brasil, por exemplo, a emissão de carbono, nós não cortamos 25%, chegou a quase 60%. E por quê? Porque a matriz energética nossa nos favorece. Outras regiões não têm essa capacidade. Então, é interessante ver que diversas localidades possuem problemas diferentes. Um outro problema que é interessante que a gente notou, depois desse projeto, foi a parte, por exemplo, de enviar... a gente queria desviar o resíduo de aterro para fazer algum trabalho, fazer recircular, fazer a circularidade desse material. Brasil, Argentina e outras regiões, até aqui na América Latina, nós conseguíamos 100% do nosso, que a gente chama de scrap, a gente conseguia reciclar, ou internamente, ou com parceiros. Porque quando falamos em ESG, quando falamos em sustentabilidade, sem parceria não existe sustentabilidade. E aqui 100% há muito tempo. Então, nada é enviado para a terra, lógico, a não ser resíduo de banheiro, essas coisas. Tá? Mas o resíduo industrial nosso, ele é todo enviado então para parceiros que vão trabalhar, ou então a gente consegue trabalhar internamente. Outras regiões já não conseguiram. E daí, quando a gente vai a fundo no dado, por que não conseguiram? Teve uma outra barreira, uma barreira regulamentar. Teve uma barreira de infraestrutura, algo externo à companhia, algo que, se a gente trabalhasse sozinho, a gente não iria conseguir sanar. Então, por isso, nós somos fazendo outras parcerias, por exemplo, investimento com uma empresa, esse foi na Europa, a empresa que chama Plastic Energy, que é uma empresa que faz reciclagem química. Então, fomos lá, investimos nessa empresa para ajudar a nossa região da Europa que precisava de apoio nessa etapa. Na parte de carbono, na parte também de eletricidade, que precisava melhor. Então, nos Estados Unidos, a gente trabalhando com placas fotovoltaicas, isso para a linha produtiva que a gente está falando, tá? Não é só para a área administrativa, estamos falando na parte de produção mesmo. E assim vai, vocês podem notar que para cada área nós fomos
elencando nossas prioridades, fomos trabalhando, desenvolvendo ações para tudo aquilo que os nossos negócios impactavam. Então, onde a gente teria algum impacto, a gente foi lá e foi atuar. E sempre coletando muitos dados, trabalhando com parcerias e buscando, né, novas formas de fazer as nossas atividades, porque a gente percebeu que não conseguiria ter algo diferente fazendo igual. Então, a gente precisava fazer diferente para ter um resultado diferente, certo? E, atuando em prol da sustentabilidade, o que é interessante agora, falando da embalagem em si, o que é bem legal, nós falarmos, as nossas embalagens, a gente tem embalagem plástica, nós temos embalagem celulósica, nós temos espuma de poliuretano, então tem diversos tipos de embalagem. Então, é interessante falar que para cada item, para cada produto que você vá proteger, existe um material adequado, existe um melhor material para aquela determinada finalidade. E se você, eu já vi dados que se você erra no design, 80% já perdeu. Eu acho que eles foram bonzinhos com esse 80%. Se você já errou no começo, muito provavelmente vai errar até o fim. Então, quando você faz, assumindo que aquele determinado item ele precisa de embalagem, você precisa, então, fazer um estudo para avaliar qual é a melhor embalagem, qual é a melhor situação. Então, nas embalagens, vou citar o caso dos alimentos. Se o nosso cliente ele precisa, o seu produto dele é um produto perecível, vamos supor, uma proteína, que fora da geladeira, 2 dias ela está estragada, então a gente tem que pensar todo o caminho que esse produto percorre até ele chegar no varejo, até ele chegar na geladeira do consumidor, o que vai acontecer por aí, como tem que ser essa embalagem, qual é o item que precisa ser protegido. Então, eu preciso ver se aquele material, se ele é apropriado para aquele determinado item que a gente está armazenando, tem aspectos regulatórios muito claros e muito importantes para serem seguidos, para todas as regiões, inclusive Brasil, Mercosul. Tá? Então, seguindo esse primeiro passo, de estou atendendo à regulamentação, como eu posso, então, desenvolver um material que, além de proteger essa embalagem, esse produto, eu possa fazer uma reciclagem, eu possa fazer uma coleta. E nós fomos mais a fundo. Quando começou, estava em 2019 para 2020, começando a pandemia, por aí, a gente já tinha começado um estudo, e foi muito interessante esse estudo. Porque esse estudo nós pegamos, a gente já sabia um pouco, conhecia a cadeia de reciclagem, sabíamos que todos os nossos materiais davam para ser reciclados, mas e aí? E na hora que vai para o mercado? Qual que é? Né? Porque uma coisa é saindo da nossa fábrica, com os nossos parceiros, com aquelas embalagens limpas, mas e depois? Dela reutilizada, depois da experiência do consumidor, depois dos diferentes mercados. E as respostas foram muito interessantes. E por conta dessas respostas, e por conta desse estudo que a gente elaborou, as nossas novas formulações já foram impactadas pelo resultado desse estudo. Então, a gente conseguiu diminuir ainda mais a espessura, coisa que a gente achava que seria muito difícil, mas não, a gente trabalhou, e a gente trabalha globalmente, então, com os nossos parceiros, desenvolvendo novos materiais, diminuindo, então, a espessura. Isso foi um item, posso falar de diversos. A gente conseguiu fazer uma outra coisa que é interessantíssima, trazer algo para o Brasil, que era uma coisa que a gente não via aqui, que são as embalagens Ready to Recycle. O que é uma embalagem Ready to Recycle? É uma embalagem que você faz pensando que alguém vai pegar aquilo e vai reciclar. Se houver coleta daquele item, ele pode ser reciclado. Vou citar um exemplo. Um material, um multimaterial, multicamada. Você faz todo um estudo, tem 2 estudos que são muito utilizados, principalmente por nós, mas por toda a indústria de embalagem, que a gente pode falar que é da Associação de Recicladores de Plástico da Europa e a Associação de Recicladores de Plástico dos Estados Unidos. Cada um tem o seu formulário, ele é uma prova muito extensa de material, mas passando, você pode colocar aquele item, que tem outros materiais, você pode reciclar, por exemplo, numa cadeia de polietileno que é extremamente utilizada na América Latina. Então, isso favorece muito o reciclador. E outra coisa, dados também que nós descobrimos, né, nesse estudo longo, a gente fez estudo Brasil, estudo mais focado também na região de São Paulo, e nós descobrimos o quê? O próprio reciclador não sabe o que deve ou o que pode ser reciclado. E como que a gente pode atuar isso? Como que a gente melhora?
como que divulgamos aquela embalagem, que ela pode ser reciclada ou não. Quando nós estamos visitando um reciclador, e acho que eu estou falando com pessoas que conhecem, quando você vai numa central de distribuição, tem uma esteira que passa, sei lá, uns 5 km por hora, com diversos materiais. E tem uma concorrência de materiais a serem reciclados. Logicamente, se tem uma latinha de alumínio, pega. Tem uma embalagem rígida de PET, pega. Um filme, passa. Outro filme, passa. Latinha, pega. Então, assim, como que a gente melhora isso? Como conseguimos fazer? Nós conseguimos mostrar, né, no nosso estudo, nós pegamos alguns players, né, mostramos que, olha, era possível juntar uma quantia significativa de material que dava para reciclar e ser ainda rentável, porque isso é importante. A gente conseguir fazer que aquilo seja rentável. E esse estudo foi ótimo, e com isso, nós também, eu já vou caminhando para o meu final aqui, nós conseguimos também elaborar um site, que hoje está aqui para vocês, caso vocês queiram visualizar, mas é o ci-sustentabilidade.com.br, que a gente conta algumas experiências, como nós trabalhamos no desenvolvimento das embalagens, tá? Passando também um pouquinho das nossas embalagens, um pouco da experiência dos nossos clientes, e fica aqui também o meu contato, tá? caio.prado@sealdair.com, e caso tenha alguma dúvida, estou aqui para ajudá-los. Então, trabalho aqui no presente para melhorar o futuro. É isso. Muito obrigada, Caio. Excelente apresentação. Aí eu lembrei, enquanto você estava falando, da máxima da economia circular, que lixo é um erro de design. Quando ele estava falando dos 80%, provavelmente vocês já escutaram isso aqui hoje, né? A gente não quer se alongar nos conceitos. Eu vou chamar agora a nossa próxima convidada, a querida amiga Jamile Balader Cruz, diretora de Economia Circular da Deloitte e empreendedora de impacto maravilhosa da Biocicla. Bem-vinda, querida. Gente, boa tarde. Eu vou tentar não ficar de costas para todos, então vou até me localizar lá. Agradeço muito aqui o convite, né? Temos aqui a Abraps, a Unibs, que a gente está reunido há tanto tempo. Eu participo da Abraps no esforço de fundação, desde o início. Tem aqui alguns participantes que a gente se conhece há mais de 10 anos, olha isso. E aqui nesse espaço a gente já fez muitos eventos, né? Ela acabou de falar uma frase, eu só vou fazer uma amarrada para começar a minha fala, que é a seguinte: a diferença do resíduo para a matéria-prima é a logística reversa, tá? Então, pensem nisso. A gente tem que reaproveitar tudo, tá? Então, aqui, para começar, a gente vai falar de economia circular. Como a Luciana falou, hoje eu estou como diretora de economia circular na Deloitte. Eu tenho a minha empresa, que é a Biocicla, que eu vou mostrar também casos aqui. E eu sou educadora, sou responsável por economia circular lá no MBA ESG da IBMEC. Então, estou vendo aqui várias pessoas que já devem atuar com isso, cidadãos e profissionais que têm a consciência, né, com isso. Estamos todos buscando conhecimento, como também já foi dito aqui. Então, em diversos níveis, é muito importante esse conhecimento. A gente está vendo cada vez mais o interesse do profissional em se tornar um profissional ESG. Vamos dar a diferença aqui. O que é desenvolvimento sustentável, o que é ESG, o que é economia circular. Mas, muito bem-vindos aí, todos aí em busca de mais conhecimento. Vamos lá, então. Para passar aqui, eu vou falar uma frase aqui. Eu tenho certeza que vocês já escutaram, mas só para a gente fazer uma amarração com economia circular. Então, vamos lá. O desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, o que é? O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Isso, para a economia circular, gente, é o básico, né? Porque o crescimento do mundo que a gente vê, da população, a gente não tem, né, numa curva aí de curto prazo,
o suficiente de recursos na natureza para suprir todas as nossas necessidades. Então, a gente tem que saber reaproveitar. Tá? Então, até a definição de economia circular tem várias linhas, mas acho que o principal, que a própria palavra já diz, que é circular, é para a gente não devolver, para a gente circular, dar um outro significado, né? Até evitar, né, a retirada daquele recurso. Então, mantenham isso na cabeça, que é um ponto aí chave. A gente sabe que vocês já assistiram o vídeo do manifesto 1730, que a gente construiu aqui há algum tempo. E aqui, ó, esse desenho mostra, né, aqui estamos com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui na base, né, que é o nosso planeta, vocês vão ver os objetivos do meio ambiente. Então, tem lá o cuidado com a água, né, as mudanças climáticas. A gente vive num planeta, aí a gente tem os nossos objetivos sociais. Então, somos todos cidadãos, né, vivendo formas de vida aí, que juntos geramos resultados econômicos, tudo unido por parceria. Tá? Então, essa daí são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que melhor descreve, né, o que seria este mundo, mas eu sei que já vai entrar novos objetivos aí. Um deles, se vocês pararem para pensar, é o esporte. O esporte ainda não está tão caracterizado nisso. E a economia circular, ela tem impacto em vários objetivos. Apesar de estar enquadrada lá no objetivo 12, que fala de resíduos especificamente, vocês vão ver aí que tem vários impactos. Tá? Esse desenho aqui eu trouxe para vocês entenderem no raciocínio, quando a gente falar de uma cadeia de valor, porque quando você está numa organização, o que é uma cadeia de valor? A gente está transformando algo em valor. A gente está agregando, né? Estamos pegando um recurso, transformando para gerar um valor. E se a gente pensar, né, no nosso modelo de vida atual, a gente vive num modelo linear de cadeia de valor. A gente retira algo do meio ambiente, transforma ou não, para consumir, tem aquela distribuição e depois ele vai linear para o meio ambiente. Tá? Aqui é o circular. Então, o que seria? Aqui, ó, começando a cadeia, tem luzinha aqui, bom. Começando a cadeia, nas matérias-primas, na entrada de uma geração de valor, é muito importante que a gente tenha o design, porque o design vai definir, né, todas essas etapas aqui subsequentes, e se a gente está sendo circular ou não. Então, por exemplo, tem diversos tipos de indicadores de medição de circularidade. Um deles é a gente medir o inflow e o outflow. Então, quando vocês estiverem colocando na cadeia de valor de vocês verem quantos % é circular ou não. Então, é reciclado ou reciclável. Aí é o inflow. Tá? Vocês prestem atenção nisso daqui. Está na matéria-prima, está no design. E no outflow, que vai vir aqui de toda essa cadeia aqui, também o percentual que eu vou ter com isso. Não é o número de toneladas, tá? Você pode ter um número muito grande de tonelada que processado vai sair menor. É o percentual do seu inflow e do outflow. E tem vários outros indicadores, várias outras linhas. Se quiserem falar de indicadores, podem me procurar. E isso está sendo muito feito nos negócios, né? Aí a gente vai ter uma produção. Aqui na produção, a gente tem outros aspectos importantes de economia circular, né? Quanto que a gente está gerando de resíduo na nossa produção? O que a gente tem de energia renovável, por exemplo, né, na nossa produção, que também é um impacto de circularidade? O que a gente tem de o reuso de água, que também é outro ponto da circularidade, como que a gente está reaproveitando materiais. Eu tenho um grande amigo japonês, uma vez eu falei para ele, nossa, eu sou muito impressionada com o Japão, né? Como vocês são inteligentes com resíduos, vocês recolhem tudo. Eu realmente admiro. Ele falou, não, Jamile, isso daí não é inteligência, não. Isso daí se chama escassez. Eu falei, escassez. Ele falou, escassez. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem todos, mas tem aquele lavatório, vocês já devem ter visto isso, um lavatório que sai a água, reaproveita e vai para um vaso sanitário. Tá? Isso daí é uma invenção japonesa. Outra coisa também que eu achei um pouco diferente é que nos banheiros públicos a gente não tem papel. Cada um vai com o seu paninho, sua toalhinha. Né? Então, é a escassez.
né, que gerou uma certa inteligência, vários modelos para a gente, que eu acho que dá para a gente reaproveitar. Tá? Então, aqui ó, na produção, vamos prestar atenção nisso daí, os aspectos circulares que tem. Né? Na distribuição, também, a gente está vendo isso. Toda uma preocupação que a gente tem de, por exemplo, longas distâncias que eu preciso percorrer, né, para eu ter um produto. A gente está falando muito de produção local, né, da proximidade toda. Eu posso ter no meu vizinho, no meu bairro, uma produção. Eu não vou estar gerando, né, toda aquela emissão de CO2 que a gente vê. Nas cidades inteligentes, tem uma que é a cidade de 15 minutos, onde você resolve a sua vida toda em 15 minutos. Você não vai precisar emitir CO2. O importante é você ir a pé ou de bicicleta ou de um transporte público. Tá? A economia circular também está num critério de cidades inteligentes, como a produção que você pode ter dentro da sua comunidade, sem gerar resíduo, reaproveitando. Vou até falando aqui sobre pessoas que estão aqui presentes. O Ricardo Oliani, por exemplo, é um profissional que trabalha com resíduos orgânicos. Tudo que vocês tiverem de orgânicos, gente, vocês podem compostar dentro de casa, ou ele tem lá uma solução muito boa, a Home Biogás, você coloca os seus orgânicos e vai ter um gás para isso. Tá? Então, a gente tem aí diversos tipos de modelos já circulares para a gente trazer para a nossa vida. Tá? Aí acontece o consumo, certo? Todos nós vamos consumir. Aí a gente estava até falando, né, Lu? Quando a gente está consumindo, como é que são as nossas embalagens? E ela está com um projeto fantástico com a empresa dela, a Evolve, que ela acabou de me explicar, né, que aqueles lanches que vêm embalados naquele plástico single usage, ela está fazendo com a linha de produtos dela, que é a Evolve, que essa linha de produção de sanduíches, umas baguetes enormes assim, vão ser embaladas com isso daí e não vão mais usar o single used. A Flávia aqui também é uma grande profissional, lida com embalagens, né, Flávia, de mandioca, ó, expert no assunto. Depois, se vocês quiserem, vocês conversem com as duas aí, com o Ricardo, vocês vão ver o que tem de solução. E a minha empresa Biocicla também tem, depois eu falo para vocês. E aí, ó, vai para a coleta e reciclagem. A reciclagem tem diversos tipos, né? Tem a orgânica, tem a mecânica, tem o upcycled. No meu negócio, eu faço um upcycled. Então, na Biocicla, tudo o que eu recebo, gente, eu agrego valor. Eu comecei meu trabalho na Volkswagen, tinham bobinas e bobinas de estofamento de carro, novos que eram descartados. E aí, eles queriam uma solução para isso. Eu mapeei costureiras do ABC, a gente criou bolsa de notebook. Então, com 300 gramas de estofamento de carro, se vocês entrarem hoje no site lá da Fundação Volkswagen, vocês vão ver que custa R$150 uma mochila. Olha, ela está balançando a cabeça. Você já comprou? Então, para a Enel, a gente fez obra de arte, tem luminárias, se vocês quiserem comprar, maravilhosa, do tamanho de um globo ou de uma bola de vôlei em formato de globo, mas eu coloquei um artista de renome. O quilo do cobre custa por volta de R$40. Essa luminária, que é desse artista, que tem 300 gramas de fio de cobre, custa R$2.000. Isso é o que a gente fala que é o upcycled, tá? Que é um tipo de reciclagem. E aí o que acontece? Se a gente não consegue reciclar e colocar de novo numa cadeia de valor, é um rejeito. O que é colocar de novo numa cadeia de valor? É uma simbiose de negócios. Um que é muito conhecido é o orgânico. Vocês devem conhecer já como que o agronegócio reaproveita tudo. Então, o que sai, né, ao longo de uma linha de produção já é matéria-prima para outra. O setor sucroenergético, por exemplo, começa a cana, sai tudo, sai açúcar, sai etanol, não se joga nada fora, vira adubo, tá? E isso é circularidade, é um outro caso, tá? De exemplo prático aí de circularidade. E aí, falando de plástico, vamos falar bastante de plástico aqui. Porque se a gente olhar a revolução, né, as revoluções industriais, a evolução toda da nossa economia, quando a gente passou do vapor, aí entrou energia, entrou digitalização, agora a gente vive a era do plástico e da informação.
Se vocês olharem aqui ao redor, ó, o quanto que tem de plástico, certo? Então, nós fizemos recentemente uma pesquisa para uma multinacional bem grande, lá na Deloitte, envolveu 17 países, o Brasil foi um deles, e era impressionante, porque estavam os 17 países, 5 pessoas dessa empresa, todos falando sobre volume de embalagem gerado em cada país. Ninguém tinha essa informação, claríssimo, ninguém sabe medir o tanto de embalagem que tem descartada. E, olha, a gente fala do CO2 muito, isso daí está todo mundo sabendo que é uma questão, mas a embalagem é, na minha visão, a questão. Principalmente porque já falaram aqui que economia circular é negócio, e é negócio. Então, por exemplo, a gente tem um estudo lá, também acabou de sair, é o Gap Singularity 2022, que a gente fez com a Circle Foundation da Holanda, que mostra que apenas 6%, 7% do mundo é circular. Então, olha o potencial de negócios que a gente tem com a reciclagem, com a redução de geração de recursos. Então, muitos negócios que a gente pode desenvolver com isso daí. Tá? Teve um trabalho que eu fiz há uns 10 anos, aquilo me chamou muita atenção, foi a área de Venture Capital, da Braskem, e eles queriam soluções. Naquela época, você abria o site da Braskem, estava lá, economia circular, 10 itens. Hoje já está bem maior, vocês abrirem o escopo de estratégia, está bem maior. Mas, assim, o objetivo era economia circular. E a gente lançou um aplicativo aqui em São Paulo, era tipo um plano de fidelidade. O cidadão descartava, tirava foto daquele saco, tinha um pregador que mostrava os quilos. Conforme os quilos que ele descartasse, ele ganharia desconto naquela rede de comércio. Isso vocês já devem estar vendo acontecer bastante, mas há 10 anos atrás era uma inovação. Aí eu pus minha equipe para fazer o aplicativo, aí tinha o pessoal de marketing, todo preparando a comunicação, e aí chegou minha equipe de campo e falou assim, Jamile, chega os caminhões lá e tudo vai para o orgânico, tudo que está separado vai para o orgânico. Eu falei, como? Eu falei, tudo vai para o orgânico. Peguei e fui lá no aterro. Gente, você vê os caminhões chegando com o item seco separado do orgânico. Vai para uma cooperativa, entra aí na triagem. Naquela época era 4% que era utilizado apenas. Então, você vê os caminhões que chegam todos separados indo lá para o orgânico. Quando eu voltei com essa informação para a Braskem, para a área de Venture, foi a maior pivotada que eu vi de projeto na vida. Eles falaram, para tudo, isso daí não tem a ver com o cidadão, a gente não vai dar mais desconto para conscientizar o cidadão, a gente vai pegar esses milhões aqui e vamos construir plantas para reciclar, para tratar, tá? Porque o cidadão naquela cidade, São Paulo, que já tinha coleta seletiva, não era o ponto de incentivar mais essa consciência, mas de tratar, né? Então, é um setor que eu, sinceramente, não vejo no mundo um potencial de crescimento tão grande. E eu vou te falar, quem mexe com isso, não vi gente que deu errado, tá? Tem suas velocidades de crescimento diferentes. Tem uns investimentos, né? Tem uns incorporações, etc., mas não tem como dar errado. Se vocês se interessem por isso, a gente se anima bastante. Conversa aqui na Abraps com a gente. Tem muitos profissionais de resíduos aqui. A gente tem aí com vocês para compartilhar. Aqui eu trouxe os 5 modelos mais praticados. Atualmente, existem outros no mundo, mas os mais maduros. Compras sustentáveis é um, onde você, além de colocar aquele critério do social, né, tem o trabalho escravo ou não, ou do CO2, aquela área que eu estou utilizando, ela está sendo reconstruída, fugiu a palavra agora. Se o meu fornecedor usa energia renovável, só que esse aspecto de compra sustentável aqui é difícil, porque você tem que quebrar toda uma cadeia, toda uma linha de produção. Então, por exemplo, falando do ciclo de vida útil de embalagens, né, de longo tempo, é difícil você transformar toda aquela linha de embalagem
em estender o ciclo de vida útil vindo de uma compra sustentável. Já me falaram assim, Jamile, você não vai dar cavalinho de pau no transatlântico? Falei, tá bom. Mas, assim, dos 500 tipos de embalagem que tem aquela empresa, que comece as linhas a serem circulares, né? O reaproveitamento de resíduo, que eu já dei um exemplo para vocês aqui da reciclagem. O compartilhamento, gente, é uma coisa muito antiga. A biblioteca, por exemplo. A gente tem lá o hábito de ir lá retirar um livro e ele não é nosso. Então, esse é um compartilhamento que também acontece. Está também acontecendo os produtos como serviço. A gente não retira mais o recurso da natureza. Então, por exemplo, a gente não compra mais CD e DVD. A gente vai lá no Spotify ou no Netflix e está comprando o direito de uso, né? E aí já é a digitalização. O produto como serviço, o que está acontecendo bastante é o de impressão. Você não compra mais a impressora. Você manda o seu arquivo para um centro de impressão. A HP, por exemplo, fez isso. Elas imprimem e você recolhe ou eles te devolvem. Então, tudo isso prestando atenção na redução de consumo de recursos e a não geração de resíduos. É uma consciência, né, como todos vocês podem ver. Todo mundo, no dia a dia, pode fazer isso. Então, ter essa faixa etária aqui presente é muito bom. Eu estou muito contente, porque é difícil a gente pegar os mais antigos mudarem os seus hábitos. Os mais novos, eu já vejo que tem um mindset diferente aí, vocês devem estar percebendo, né? Mas agradeço muito a presença de todos vocês e o interesse que vocês têm aí no assunto e contem com a gente, tá? Gente, eu vou chamar nosso terceiro convidado, mas antes eu queria me redimir, que eu tinha que ter feito agradecimentos à Unibis, que sempre nos acolhe com muito carinho, e à Abraps também, que ajudou a montar esse evento, tá bom? E queria falar também sobre economia compartilhada, que é um bracinho. Eu sou professora de economia compartilhada da PUC do Rio Grande do Sul, no MBA de sustentabilidade, junto com algumas pessoas aqui, tem outros professores aqui. Então, esse exemplo da biblioteca foi sensacional. Que eu nunca tinha pensado em biblioteca, é engraçado, né? Mas, enfim, ótimo. Economia compartilhada dos outros tempos. Eu vou chamar agora nosso terceiro convidado, que é o André Luiz de Oliveira Pasqualin, da Procter & Gamble. Muito bem-vindo, André. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é André Pasqualin. Eu sou um homem branco, de cabelos escuros, de barba. Estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta branca e uma camisa verde xadrez com azul. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Agradeço. Eu trabalho na P&G já há 13 anos e, imagina, me apresentando, né? Hoje o que eu faço, sou responsável pela parte de relações governamentais para a cadeia de suprimentos e co-líder do pilar de sustentabilidade. E a P&G, falando um pouquinho sobre a empresa, né? Uma empresa americana que tem já 185, quase 186 anos, né? As nossas principais marcas são Gillette, Pampers, Vicky, Pantene, Downy, dentre outras, estão algumas aqui. E o assunto de sustentabilidade ambiental não é uma novidade. A P&G está engajada já nesse tema há mais de 50 anos. Aqui tem alguns exemplos, eu não vou passar por eles aqui, mas só para comentar que já é uma jornada, né? E hoje a P&G ela estrutura, né, os seus esforços nessa área sob o nome de citizenship, ou cidadania. Então, se vocês buscarem na internet, tem o Citizenship Report, que é o relatório que sumariza tudo isso. E, olhando para a sustentabilidade ambiental, a gente pode olhar essa estrutura de uma casa, né, e o propósito da companhia, né, como a meta, e sustentado por 4 pilares de como poder entregar isso. Vou amarrar meu sapato, gente, espera um pouquinho. Segurança em primeiro lugar, né? Obrigado. Mas, enfim, então, esses 4 pilares, dá para a gente olhar o que a P&G tem de compromissos olhando para eles. Então, com relação ao clima, que eu acho que é o principal compromisso que todo mundo, né, mencionou aqui, a P&G também
é ser net zero até 2040. Então, significa ter emissões líquidas, né, de gases de efeito estufa na sua cadeia de suprimento e nas suas operações, zero até o ano de 2040. Também, como comentou o Caio, não quer dizer que a gente só vai fazer algo lá. Então, a gente tem metas, né, vamos dizer assim, ao longo do caminho entregando. Por exemplo, essa década de 2020 e 2030, a gente vai ser carbono neutro. Tem já algum progresso também de redução de emissões. Eu vou entrar muito em números aqui para não... né, mas, por exemplo, outras metas é ter a compra de energia, de eletricidade renovável, que a gente está já em quase 100%, 99%. Com relação a resíduos, por exemplo, ter todas as embalagens, né, até 2030, recicláveis ou reutilizáveis. A gente também vai reduzir o consumo de resina virgem, pelo menos por 50%. Com relação à água, tem, por exemplo, aumentar a eficiência, né, por produto e garantir a circularidade, fazer o reuso, né, de pelo menos 5 bilhões de litros de água dentro das nossas operações. E com relação ao pilar de natureza, por exemplo, eu gosto muito de citar, são várias metas, tá? Estou colocando só algumas aqui. Eu gosto de citar em natureza que a gente faz sempre a compra da matéria-prima de polpa de madeira, por exemplo, de fontes certificadas. Então, a certificação FSC, por exemplo, ela garante que o fornecedor ele não desmata, ele cumpre com uma série de requisitos, né, respeito ao trabalhador, as comunidades na qual ele está inserido, enfim. Então, tem uma série de metas, eu convido depois a olharem o material para ver com mais detalhes. E na P&G a gente trabalha todos os dias para ser uma força para o crescimento e uma força para o bem. Então, resumindo, eu colocaria, a gente não tem só também a nossa meta de redução da nossa pegada ambiental, a gente também trabalha para ajudar os consumidores a reduzirem a sua pegada ambiental, né, e trabalha com parcerias para poder desenvolver outras tecnologias também muito ligado com o que o Caio colocou aqui, que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, os cientistas da P&G trabalhando para alcançar algum objetivo, descobriram, né, entenderam uma forma de reaproveitar o plástico, o polipropileno é muito mais eficiente. Então, é uma resina, um material, né, que não tóxico, que permite você poder limpar esse plástico que já foi utilizado. Então, você vai tirar o odor, vai tirar a cor. E aí, como aqui um exemplo, isso permite muito mais utilizações diferentes para esse material, né? E aí vira realmente a circularidade, como a Jamile comentou, então você poder reutilizar esse material que já foi, então é uma matéria-prima reciclada. Já existe uma fábrica, né, produzindo, a ideia é ter um número de fábricas entre 10 anos e compartilhar essa tecnologia com a indústria, não é uma coisa que é só para a P&G usar. Então, esse é o pensamento de parceria que eu estava comentando com vocês. Perdão, gente, esse tempo seco, estava com a garganta seca. Enfim, então, são parcerias como essa. Eu comentei alguns exemplos com a Luciana, que a gente se orgulha, não vou ter tempo de falar de todos eles. Dentro também do que o Caio comentou, acho que eu vou fazendo aqui as conexões, a gente tem, para essa tecnologia de você fazer a separação dos materiais com a esteira, que separa os diferentes tipos de material para reciclagem. Imagina a embalagem, que a gente enxerga ela como ela é hoje, mas a máquina enxerga como se fosse um código de barras por trás, ali, vamos dizer assim, que a gente não é visível para a gente, que permite a máquina fazer a separação de acordo com o tipo do material que compõe aquela embalagem. Então, é uma maneira também de contribuir. É uma iniciativa com outras empresas, não é só da P&G, né? São muitas empresas, chama Holy Grail 2.0, já está até na versão 2. Enfim, então são tecnologias que a gente também acredita que são formas de poder aumentar a capacidade, né, da circularidade, de poder fazer cada vez mais isso ser realidade. E, entrando um pouquinho numa parceria mais específica, mais próxima da gente, obrigado. Em 2020, né, naquele momento da pandemia, a P&G tinha claro que poderia, né, fazer uma contribuição, porque a gente faz muitas coisas, como eu estava comentando com vocês, mas obviamente que sozinha a P&G não vai conseguir fazer tudo. É necessário de fazer parcerias, a sustentabilidade ambiental é uma jornada, e todos juntos vamos precisar de colocar energia para isso ser realidade. Então, uma forma de
fazer isso foi através da P&G Aceleradora Social. E aí, na primeira onda de projetos, um dos principais projetos que foi acelerado foi esse projeto com a Coletando, que é uma fintech que bancariza, vamos dizer assim, né, as pessoas elas coletam um resíduo e elas fazem a entrega desse resíduo para ter em troca uma compensação, vamos dizer assim, financeira, dinheiro, né, uma conta bancária. Então, através de um cartão de crédito, é possível fazer o uso do dinheiro através dessa coleta de material. Isso estimula, né, também até o aprendizado e o conhecimento ambiental das pessoas, tem todo esse viés, e foca também em pessoas que têm uma situação muito mais difícil para poder dar também opções. E aí teve uma parceria bem sucedida no Rio de Janeiro, nas comunidades dentro do Complexo do Alemão, 2 comunidades muito grandes, então os números até hoje mostram mais de R$1 milhão que foram gerados dessa forma, são mais de 20 mil pessoas impactadas. E aí esse ano a gente trouxe para São Paulo um ecoponto numa comunidade aqui em Carapicuíba, né? E eu vou passar depois um vídeo aqui para poder dar um pouquinho mais de detalhes, né? A informação está aqui no vídeo. As pessoas aqui de dentro da comunidade, não só estou falando da Porto de Areia, mas eu estou falando das outras comunidades também, que precisam também se educar. Porque não é só nós somos prejudicados, mas a natureza também. A natureza vai perder, nós vai perder, entendeu? Acho que o Brasil todo vai perder. E jogar o lixo no lugar certo também, né? E aí onde entra vocês, né? Que nós também só tem que agradecer. A parceria que a gente estabeleceu com a Coletando é uma parceria que vem desde a aceleradora P&G Social. Então, tínhamos um ecoponto localizado no Rio de Janeiro, na comunidade do Pavão, em Pavãozinho. E nesse ano, a gente está com um novo ecoponto localizado em São Paulo, em Carapicuíba. Foi muito uma oportunidade boa para a gente, quando a gente soube que ia participar dessa empresa. Para estar tendo recurso para a gente, pelo menos para ter um dinheirinho extra, né? Para entrar para nós. Nessa comunidade, a gente busca trabalhar a sustentabilidade com diversas frentes. Uma é a educacional, então fazer com que a comunidade tenha um entendimento a respeito do descarte correto dos resíduos. A segunda frente é uma frente de empregabilidade, então todo resíduo que é levado para essa localização é gerado um cashback, uma monetização em cima do resíduo que é trocado naquele ecoponto. Eu só tenho a agradecer a vocês aí da P&G, da Coletando, entendeu? Como que você consegue conectar a questão da reciclagem com geração de renda, com empoderamento feminino e muitas vezes até garantir a segurança alimentar de uma criança? Ou seja, tudo fica conectado. Queremos ser uma força para o bem e uma força para o crescimento. Essa é a nossa missão, é o nosso propósito. Os nossos valores estão dedicados a esta missão. Então, o vídeo trouxe aqui algumas informações, né, pessoal? Mas essa comunidade em Carapicuíba, Ponto de Areia, é uma expansão, vamos dizer assim, desse projeto, né, com a Coletando, e é uma forma de gerar renda, como eu falei. Tem mais alguns pontos que a gente comentou aqui, assim, que eu vejo em relação, mas, enfim, acho que passei os principais pontos. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas, né? Bom, esse painel tem o objetivo de mostrar o que as empresas estão fazendo pela circularidade, né? E eu gostaria de abrir para perguntas, fiquem à vontade. Pronto. Boa tarde, tudo bem?
A pergunta é para a Jamile, basicamente para todos, é mais uma provocação mesmo, porque eu tenho um desconforto muito grande quando fala sobre economia circular. Eu pesquiso, trabalho sobre isso tem mais de 10 anos, né? Começou com aquele vídeo sobre a história das coisas, né? Da gente questionar todo aquele processo, só que as empresas, elas utilizam a economia circular, né, como foco em reciclagem, só que a reciclagem é uma ferramenta para ajudar a circularidade, não o fim, não o objetivo central. Eu falo isso justamente por conta de uma corporação fabricante de refrigerante que produz 200 mil garrafas plásticas por minuto. São 105 bilhões de garrafas no planeta. De todo esse volume, 97% vai para aterro. Só que, recentemente, uma manobra de melhoria de imagem pública, ela se colocou no jogo como parte da solução. Eu sei que é uma corporação e tudo, é difícil mudar, porque é um movimento sistêmico. Como que vocês veem esse tipo de greenwashing, para essa transição e essa urgência que a gente precisa ter, e onde essas corporações manipulam todos esses aspectos? Um caso recente que a gente teve foi a BBC. Eles fizeram um levantamento e descobriu que a TerraCycle, uma empresa de gestão de resíduos, estava desviando materiais que eram para ser reciclados para o Congo, para a África, e lançando a nota como se o produto tivesse sido reciclável. É aquele ponto que tu comentou, estava separando os resíduos, mas eles não estavam sendo destinados de forma correta. Então, mudou toda a matriz do projeto. Eu só queria saber de vocês a visão que vocês têm justamente sobre isso, principalmente trabalhar em uma corporação e dar consultoria para a corporação. Eu acho que o que você falou é muito importante e ele é aplicável não só à economia circular, ele é aplicável a vários assuntos do ESG em si. O ESG, gente, ele está embasado no desenvolvimento sustentável, ele foi criado devido a investidores, ao mercado de investimento, para as empresas prestarem contas, estou começando por aí. E ele fala do social, do ambiental, da governança, falta o E, que é o econômico, tanto que agora a gente fala da dupla materialidade, não fala mais só da matriz de materialidade. E aí é que eu acho que está o ponto, é o econômico. Sabe por quê? Se a gente olhar a nossa economia, a gente tem 3 grandes setores, É a administração pública, o privado e o terceiro setor. A pública, ela preenche, ela tem que prestar valor em todos os ODS. O segundo setor, do desenvolvimento sustentável, o que for regulamentado, dos 169 metas, o que for regulamentado, ela tem que cumprir. Se ela não cumprir, ela vai tomar multa. Então, é o que eu falo sempre da monetização. No segundo setor, gente, tem que estar monetizado para o negócio ter sucesso. Senão acontece isso que você está falando, eu vou chegar onde você quer. O terceiro setor, que é sem fins lucrativos, que são fundações de instituições, elas fazem o que o primeiro e o segundo não estão fazendo muito bem, elas vão lá e fazem. Então, acontecer esse tipo de coisa com uma empresa é normal, até que ela venha a tomar uma multa, ou até que ou financeira ou de imagem, Então, ela vai ter uma perda, é o que a gente chama de risco para isso. E o que tem? Algumas soluções muito idôneas que me dão prazer, por exemplo, no agronegócio, onde nada se perde, cada etapa do negócio, eles aproveitam para fazer um outro negócio, ou tudo que tem de rejeito no agronegócio serve de adubo para eles mesmos. Tanto que, quando saiu o Planares, agora recentemente, o Plano Nacional de Tratamento, publicado pela Federação, depois de 12 anos de lei que a gente tem de política nacional, as embalagens do agrotóxico são um dos agronegócios, são um dos itens que tem lá destaque no tratamento. Por quê? Porque eles são acostumados a não descartar. Por quê? Porque é econômico. Entendeu? Então, assim, quanto não reduzir custo, reduzir despesa, evitar a geração de alguma ou gerar um faturamento, desculpa, com a perdão da palavra, é difícil de fazer uma empresa ser totalmente sem o greenwashing que você está falando. Uma solução que eu vou contar para vocês que não foi exatamente econômica, mas foi fantástica. Uma empresa de
alimentos, né, de macarrão e biscoitos, me procurou, porque tem 400 toneladas de descarte de pães vencidos, né, alimentação vencida, e queria fazer ração para animal. Essa regulamentação da regulação para animal, ela vai e volta, tem hora que pode, tem não pode e tal. E aí tinha ação de empreendedorismo para a mulher, de costura para a mulher, ação de aproveitamento de resíduo, ação de desenvolvimento da economia local, e aí tinha lá a premissa que tudo estivesse ligado à estratégia da empresa, né? E eles tinham lá como diretrizes de evitar, né, e gerenciar o econômico. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, então vamos utilizar esses resíduos como um adubo para produzir o trigo, já que vocês querem ser circulares, né? Promovendo o empreendedorismo para as mulheres nas comunidades do entorno. Então, nas linhas de produção, foram montadas principalmente com mulheres usando uma força de homem no que fosse necessário. Então, eu acho que o grande salto é monetização para você conseguir gerar. Vocês acham que a fotovoltaica está todo mundo prestando atenção porque é renovável? Não é, entendeu? Tipo, há um tempo atrás era muito caro você ter uma fotovoltaica, chegou num momento que você tem o pisca-pisca do teu carnaval, do teu Natal, com uma plaquinha desse tamanho, não vai pagar energia. Hoje, qualquer um tem uma placa e pode vender energia para o vizinho. Então, é por causa da energia renovável? Não, não é. É porque é economicamente interessante. Então, quando a gente mostrar isso daí, no segundo setor, tá? Você vai evitar isso que você está falando, que é business. Posso adicionar? Só um item, bem rapidinho. Outra coisa que é bem interessante pontuar, você falou do greenwashing. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar com sustentabilidade, eu posso garantir para você que muitas pessoas não tinham conhecimento de sustentabilidade, nunca tinham ouvido falar, não conheciam o ESG. Então, o greenwashing era uma coisa que acontecia por mero desconhecimento. Hoje, já ninguém pode alegar mero desconhecimento, né? Então, isso é uma coisa importante de falar. Outra coisa bem interessante que acontece no agro, eu também já trabalhei no agro, já trabalhei com, enfim. A embalagem do agroquímico, ela é coletada porque na compra sai na nota onde você tem que devolver. Isso é uma coisa bem interessante. É difícil você ver outros mercados fazendo a mesma coisa. E falando sobre a reciclagem, você não vê a circularidade como algo talvez tão eficiente, mas eu vou te dar uma luz no fim do túnel. A indústria, ela não estava enxergando, ela não via o fim de vida do produto. Ela não enxergava até poucos anos atrás. E hoje ela já enxerga. Hoje, a indústria enxerga como possibilidade. Foi deixado para a indústria de reciclagem, por assim dizer. A indústria de reciclagem foi até certo ponto, só que depois daquele ponto, ela não atuou. Precisou de mais ajuda. E agora, nós temos grandes players trabalhando com... Gente, eu vou bem rápido, juro que é bem rápido para você. Tem uma tecnologia, eu conheci essa tecnologia, brasileira, que eu chamo de máquina do tempo. Por que eu chamo de máquina do tempo? Porque eu vi acontecer. Você coloca lá, o teste que foi feito, que nós fizemos, foi com embalagens nossas e 50% de outras embalagens. E aquilo, a pessoa que desenvolveu, um brasileiro, na garagem dele, ele chega e pergunta para você, o que você quer de produto final? Você quer uma gasolina? Você quer um óleo diesel? Você quer um óleo BTE? Ou você quer um eteno para você voltar e produzir uma resina como matéria-prima virgem? Olha que maravilhoso isso. Isso é o próximo passo, isso já está acontecendo. A gente está vendo grandes empresas, a Braskem, tem a Valorem, tem outras empresas já no Brasil implementando a reciclagem química. A gente está vendo isso ao redor do mundo também acontecendo. Está um pouco devagar e eu descobri por quê? Por conta do assunto regulatório. Está difícil regular esse setor. E aí? Uma embalagem, vou usar o exemplo da embalagem, porque é o setor onde eu trabalho hoje, mas uma embalagem que eu reciclei de forma química, ela é um produto virgem?
Sim ou não? Porque para embalagem alimentícia, eu só posso usar produtos virgens, a não ser o PET. Se a Anvisa liberar... Se a Anvisa liberar... A Anvisa está... A gente já fez esse questionamento, estamos aguardando ansiosamente a resposta dela, mas e aí? No mundo inteiro, todo mundo está esperando essa resposta. Então, vai ser por tecnologia, vai ser demorado, mas entendemos da complexidade desse trabalho, mas extremamente necessário. Então, esse vai ser o ponto de mudança da indústria, principalmente de polímeros. Está bem respondido. Eu queria justamente pegar esse lance aí que você trouxe dos regulatórios até para você, tá? Porque eu sempre falo, né, que a gente vive esse processo do resíduo aí do lixo, é complexo, é urgente, a gente tem que ser ousado para poder resolver. Eu estou no lixo, no resíduo, já há mais de 10 anos trabalhando. Movimentando, articulando os stakeholders. Eu ainda acho que a gente tem feito muito pouco, de verdade. Com tanta tecnologia que existe, a gente tem feito pouco. E, de fato, eu acho que as indústrias, os grandes geradores, também não estão colaborando. Estão indo num ritmo ainda muito devagar. Até porque eu não vejo, né, que é um processo... Eu não vejo um movimento coletivo. Para fazer. Você sempre vê os mesmos, né? É Braskem, é Valore, são sempre os mesmos que estão puxando, e quando você vai olhar a essência, é muito mais reciclagem do que repensar o modelo de negócio. Porque custa grana, né? É transatlântico. Eu tenho trabalhado muito em conselho, o tema do ESG está pautado lá, mas quando você fala assim, bom, plano estratégico para isso, quanto custa? Todo mundo começa, não, mas isso não, e aquilo lá. Como é que a gente pode, você que é regulatório, e que, né, como que a gente pode empurrar? Eu acho que a gente empurra o mundo, né? Como que a gente pode empurrar um pouco mais rápido esse processo regulatório? Porque parte disso, né? E eu acho que a gente ainda não está, né? Quer dizer, tem logística reversa. Você vê as metas de logística reversa são poucas. Então, assim, como que a gente consegue empurrar um pouco mais esse regulatório? Porque, infelizmente, eu acho que a gente vai fazer quando vier a lei mesmo, quando você for multado, quando você, né, vide CETESB aqui. Então, como você acha que isso pode acontecer? Ou se esse movimento está acontecendo mais rápido, eu, uma pobre mortal que estou vendo aqui, estou achando que está muito lento? Eu acho que existe uma mudança mais recente, vamos dizer assim, que é possível perceber, né? Acho que as empresas todas estão enxergando isso, e como a Jamile colocou, acho que a grande questão é essa, onde a parte monetária, né, está junto na equação. Então, eu entendo que, falando pela empresa na qual eu trabalho, é uma empresa que realmente está fazendo como parte do trabalho. Então, é algo diferente ou adicional, né? É o E. Então, está dentro do que a gente faz. Então, você ver o desenvolvimento dos novos produtos, você ver a forma como as pessoas dentro da empresa estão falando sobre isso. Então, acho que para o todo, assim, para a sociedade, né, para o regulatório, eu vejo algumas mudanças. Talvez, como você falou, a mudança da regulação ainda vem um pouco mais devagar, né? Eu acho que outros países já está um pouco, na Europa sempre mais avançado. Aqui a gente deve começar agora a trazer para cá e fazer como eles estão fazendo. E entendo que é isso, cada empresa tem que começar a enxergar agora como que ela pode fazer. Então, a gente tem essas metas que são definidas globalmente, a gente consegue ter levar também para os países, né? Então, jogar junto, acho que talvez seja mais fácil, mas acho que cada empresa agora vai ter que buscar como entrar também nessa jornada. É uma jornada, como a gente falou, enfim, então não vai ser algo que vai ser rápido. Eu sou responsável de assuntos regulatórios, mas eu trabalho com embalagens, né? Então, por exemplo, aprovação de embalagens para contato com alimento. Então, a gente tem esse problemão hoje a nível Mercosul. Primeiro, a última vez que a gente teve explicando bem rapidinho como funciona, existem listas positivas para você fazer uma embalagem de alimento. Só aquele item listado eu posso utilizar. Para vocês terem uma noção, são duas, tem diversas listas, mas estou falando para embalagem plástica, daí a gente tem duas, tem a lista dos monômeros e outra lista dos aditivos.
mais de 10 anos para o Mercosul fazer uma atualização dessa listagem. 10 anos. 10 anos quer dizer que quando ela aprovou, a gente estava pelo menos 20 anos atrás da Europa. E você quer trabalhar com o desenvolvimento aqui na região, fica muito difícil. O que a gente precisa fazer é ter um arcabouço regulatório mais rápido. E mais rápido eu preciso de mais pessoas. Porque existe o peticionamento. Está lá, é claro, são dados científicos. Tem estudos toxicológicos que levam 2 anos para serem gerados. Sim, esse prazo vai ter na Europa, vai ter nos Estados Unidos, vai ter na China. Todo mundo tem. A questão é que no Brasil falta pessoal no governo, talvez, para trabalhar. E falando na parte de embalagem alimentícia, não é o foco deles. É uma diretoria dentro da Anvisa, e a Anvisa tem tantas outras coisas para regular que chega a embalagem e fica uma coisinha pequenininha. Né? Então, fica difícil mesmo. Então, esse é um ponto. Só que tem uma outra forma de... Como a gente pode ser mais rápido? A gente não precisa reinventar a roda. Olha o que os outros países estão fazendo. Porque, vou dar um exemplo claro que está acontecendo agora. A gente tem a PL do Inventário Químico Nacional. É extremamente importante isso. A gente precisa conhecer quais são os químicos que nós estamos vendendo e utilizando dentro do país. Legal. Só que existem outros países que já adotaram, já têm a listagem pronta. Né? Gente, por que a gente não é grab and go? Por que a gente não faz só isso? Por que eu tenho que começar desde o começo? Olha, não, vamos agilizar. O bonde já passou, vamos entrar nesse bonde. Né? Então, enfim, mas existem maneiras de serem feitas. E falando do item, por exemplo, usar conteúdo reciclado em embalagem. Gente, uma coisa que eu preciso deixar bem claro, produtor de embalagem não é reciclador. Não é uma coisa simples, não é, olha, opa, está aqui, pegou o material. A gente gostaria muito de falar, olha, eu peguei tem essa resina aqui reciclada, vou lá e atuar. Mas e aí, qual que é a procedência? Uma outra coisa que vocês devem estar vendo que está acontecendo globalmente é o assunto do PFAS, a molécula, por exemplo, do Teflon. Todo mundo usa panela com Teflon em casa. Né? Todo mundo sabe que ela está sendo conhecida como químicos para sempre. Né? E essa família tem 4.500 substâncias. São todas que são os químicos para sempre? Não sabemos, precisa estudar, precisa de dados. Cada uma leva tempo. Só que hoje tem uma percepção que os clientes, por exemplo, falam, não quero. E aí, como é que você fica? Teflon é aprovado para contato com o alimento. Quando está no estado, na panela, gente, perfeito, funciona. O problema é se sai, o problema é se joga fora. E aí, se o pessoal que risca, e daí você consome, esse é o problema. Então, a gente tem vários cuidados. Quando a gente está falando, então, do conteúdo reciclado, e aí? E esse químico, o PFAS, sabe onde ele é muito encontrado? Em papel, em embalagem de papel. Por quê? Vou citar exemplos. Você adiciona essa camada é um fluorpolímero no papel, é um spray. Aquele tênis que não absorve água, aquela roupa que não absorve água, o papel que veio no sabonete e não engordurou. E daí, aquilo tudo vai reciclar. Estou falando agora na embalagem de papel, uma embalagem celulósica, vai tudo para reciclar, e daí misturou tudo. E como que a gente faz esse controle? Como temos esse controle? Qual que é o processo, então, que a gente vai fazer? Uma reciclagem mecânica, ela ajuda, mas ela não resolve. Por isso que a reciclagem química, ao meu ver, e pelo que eu conheci aqui no Brasil e do que eu tenho discutido com os outros players lá fora, é uma solução muito interessante. Saiu recentemente um relatório na Europa, acho que do CEFIC, que é da indústria química europeia. E eles mencionaram assim, na comunidade europeia, hoje eles fazem reciclagem de 18% dos materiais. 18%. Nada. Com reciclagem química, vai pular para 80%. Então, olha só que interessante. Aí sim eu vejo a economia girar. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelas apresentações. A minha pergunta cabe a todos vocês. Eu vou direcionar aqui para otimizar, então vou fazer a você, que trabalha na P&G. Eu tenho uma curiosidade em relação a saber
tema da sustentabilidade está aí, tem os setores de sustentabilidade na empresa, mas eu queria saber se as grandes corporações estão trazendo isso para o dia a dia dos seus funcionários e funcionárias da maneira comportamental mesmo, sabe? Se, de repente, existe um incentivo lá dentro para não imprimir, ou se for imprimir, usar frente e verso, segunda sem carne no refeitório, compostagem dos alimentos, né, orgânicos, e ter o seu próprio copo ali para não ter o descartável. E eu queria saber, então, se está rolando essa mudança de comportamento independente da área, sabe? No funcionamento normal dentro da corporação. Obrigada. Perfeito. Quando eu comentei aqui no início da apresentação sobre a minha função, uma função que eu tenho é de co-líder do pilar de sustentabilidade. Dentro do pilar de sustentabilidade é o time no qual estão essas ações. Então, posso contar um pouco sobre o que você perguntou e dizer que sim, existe, né, no dia a dia, trazer esses hábitos para o dia a dia, esse incentivo. Então, por exemplo, a gente não utiliza mais copo reciclável, a gente tem as canecas, né, então cada um tem a sua caneca, tem todo o suporte por detrás para poder manter isso funcionando. Você comentou um exemplo agora também na sua pergunta no início das impressões. Então, as impressões, por exemplo, tem uma redução, vamos dizer, hoje em dia, mas para tudo que é impresso, existe um programa de compensação para ao menos garantir que seja compensada para cada folha. Então, a gente tem um programa que garante isso, não importa em qual impressora da empresa for utilizada. E existem uma série de times trabalhando tanto nas fábricas, né, nas plantas, como nos escritórios, em todos os lugares, não só no Brasil, mas em outros países também, fazendo esse tipo de ação. Então, em cada lugar, né, tem isso, medidas começam acontecendo para as canecas, por exemplo, e outras. Por exemplo, as nossas fábricas, eu acabei não comentando, mas a gente não envia resíduo, né, de manufatura para aterro, já desde 2017. No Brasil, na América Latina, acho que desde 2020. Então, agora no escritório também. Então, aí começa a virar uma competição, onde tem um time regional, a gente se conecta e alguém compartilha. Aqui na Costa Rica tem um time muito forte da P&G, né, que chamam Green Tribe, o pilar deles, e eles compartilharam muitas práticas bacanas que a gente tentou replicar aqui agora já, e por aí vai. Então, eu diria que sim, isso acontece. As pessoas também, os funcionários, né, têm essa demanda, trazem, perguntam, né, e a própria empresa, como de maneira declarada, tem essa meta de educar todo o seu time, todos os seus profissionais, todos os níveis. Então, eu diria que sim. Alguém quer complementar? Fala, Jana. Como consultora, eu circulo em muitos espaços. Então, em relação a isso, gente, eu vejo, sim, muito greenwashing. Pode ser feito na linha de produção, pode ser feito no pós-consumo, mas você ainda vê copinhos de plástico circulando dentro do escritório. Então, é uma mudança crítica para ser feita. No meu ponto de vista, do tanto que eu visito de empresas, onde que eu acho que dá certo é quando a consciência é idônea, né? Então, uma coisa que eu vejo que acontece muito é quando existe os squads, né? O trabalho voluntário. Por quê? Porque aí é um ponto focal, multiplicador, que acredita naquilo, vai atrás e faz. Aí ele bate o tambor. E aí ele vai, né, contagiando os outros. Então, por exemplo, vou contar para vocês 2 casos. Um deles foi no Dia das Crianças, há 2 anos atrás. Eu fui chamada para ir para Paranapiacaba, porque o grupo, né, de voluntariado lá da região do ABC, da prefeitura, chamou os pais com as suas crianças que quisessem ir para Paranapiacaba, porque é um ponto turístico e estava extremamente sujo. Os turistas vão lá e sujam as trilhas. Então, foi muito bonito, porque 1, 2, 3 pais que acreditam naquilo, pegaram as suas crianças, eles são multiplicadores, eles mobilizam as pessoas. Foram para lá e a criançada saiu e comentando com todo mundo, não joga no chão, não joga no chão, não joga no chão. Entendeu? Então, assim, tem muito green, sim. E o que tem que fazer é quem pega o assunto e faz, sabe? Que nem na Deloitte tem uma ação que é da praia, que tem um dia lá do ano, e aí é o grupo de voluntário, tá?
A pessoa não está ganhando nada com isso, não é hora extra, ela vai no final de semana para fazer a limpeza toda da praia. Então, eu acho que isso daí é questão de consciência e idoneidade mesmo, né? Mudança de hábito pode existir, mas nem tanto. Isso é o que eu estou vendo, né? Só complementando, acho que uma coisa que eu vi de interessante dentro da empresa uma vez, porque geralmente eles fazem as confraternizações, e nas confraternizações sempre tem alguma ação específica de sustentabilidade. E quando a gente está na confraternização, estão as famílias, eles tentam envolver as crianças. Envolvendo as crianças, você envolve todo mundo, todos os colaboradores. Então, assim, isso é interessante de ver, isso é uma coisa que eu vi. Falando, por exemplo, do uso de copinho e tal. Como nós temos uma empresa de embalagem que tem que seguir padrões de qualidade, de limpeza, existem áreas que a gente não pode fazer retirada, né? Pensando, por exemplo, no meio da linha de produção, lá a gente tem que tomar muito cuidado. Então, isso é uma coisa que a gente também teve que aprender. E teve uma época que retirou tudo, quando chegou o visitante não tinha, né? Então, assim, realmente, é uma questão, tem um paradigma que tem que ser quebrado, mas o que a gente percebeu, né, isso foi até porque a parte de sustentabilidade tem várias áreas dentro da empresa que eu trabalho, que cada área acaba atuando de uma forma. E o pessoal de saúde, segurança e meio ambiente, que fica cuidando de alguns pilares dentro da linha de produtiva, eles que tiveram essa ideia de fazer um mascotinho, envolver as crianças, envolver as famílias. E quando a gente fez isso, acho que foi antes da pandemia, gente, foi, acho que 2019, né? 2019, foi muito legal, deu muito certo, teve concurso de desenho e o que fazer. Então, assim, isso sim foi uma ação que a gente viu que deu muito resultado para todos os colaboradores. Mais alguém? Bom, gente, são 5 horas. Eu queria só complementar uma coisinha aqui. Esse tema vai ser top quando for transversal, quando a gente não precisar mais de departamentalizar isso dentro das empresas, né? Isso precisa ser igual informática. Informática tinha lá a seção de informática. Agora é transversal. Quem que trabalha sem computador? Muita gente aqui trabalhou... Não, aqui não. Eu trabalhei muito tempo sem computador. Então, agora não, é transversal. A gente tem lá os técnicos que vêm acertar. Sustentabilidade vai ser isso, desenvolvimento sustentável exige isso de todos nós. E também uma outra coisa que eu acho que não foi dita, eu acho fundamental que venha de cima. A gestão, C-level, tem que estar engajado, porque senão não vai os verdinhos do Departamento de Sustentabilidade, não vão conseguir fazer nada, né? Então, acho que é isso. Eu agradeço a todos, a Unibis, Lu, deixa eu só falar uma coisa. Ó. Tem uma pesquisa global que saiu da Deloitte dizendo assim, engajamento de C-levels. Quem é o C que tem que estar engajado para o SG acontecer? Exato. Vocês vão pensar em alguns aí. Sabe qual que é? É o CFO. É o da grana. É o da grana. Como já foi falado aqui, é o segundo E do ESG. É o econômico. Sem econômico, gente, a roda não gira, infelizmente, não é isso? Agradeço a todos.